Viva muito. Boa noite, caros telespectadores, estimados internautas. Está no ar mais uma vez o Análise Econômica. Quarta-feira sim, quarta-feira sim. Trazemos este que é o nosso espaço de conversa e debate de eventos econômicos do nosso país e não só, mas que afetam a nossa economia. Hoje não será diferente. Vamos discutir os principais marcos desta semana relevantes à economia com os nossos convidados já habituais que vão nos dar os seus pontos de opinião em relação aos temas que trazemos. Hoje discutimos em primeira instância o crescimento da economia moçambicana. A economia moçambicana cresceu no segundo trimestre do ano 2023 em 4,6%. A maior parte deste crescimento é atribuído à indústria extrativa, indústria extrativa em particular, mas a indústria primária como um todo, porque setores primários como um todo da nossa economia, a agricultura, pesca, mas também a indústria extrativa, cresceram e muito bem cresceram. E este resultado leva ao crescimento da nossa economia em 4,6%, apontando assim perspectivas para aquilo que são os objetivos da economia moçambicana, que é de crescer em 5% para o presente ano. No programa de hoje também vamos falar sobre os empréstimos a nível nacional, onde os empréstimos empresariais do setor empresarial a nível nacional caíram 6,6% para o último mês de julho. Isso está diretamente associado às políticas monetárias restritivas de acordo com a maior parte do setor empresarial nacional. Do meu lado esquerdo, tenho o Gil Aníbal, aqui aproveito para cumprimentar e desejar boas-vindas. Boa noite, obrigado pelo convite. Também cumprimentar meu colega de painel e acho que nos vem a par de casa. Gino, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, boa noite, Salvado, boa noite, Gil, e boa noite a todos os telespectadores, internautas que nos assistem pelas diferentes plataformas digitais. Exato. Vamos iniciar mesmo com a nossa conversa com o primeiro tema que norteia este programa, que está relacionado com o crescimento da economia moçambicana no segundo trimestre do ano 2023, a qual cresceu a uma taxa de 4,6%. Crescimento este que é atribuído, na sua maioria parte, à indústria extrativa, mas também a toda a economia primária. Me refiro ao setor da agricultura e da pesca. Gil, qual é a análise que faz deste crescimento da economia, olhando para aquilo que são as perspectivas de 5% para o corrente ano? Bem, eu penso que é um crescimento significativo. Estamos a falar de 4,6%. Eu penso que é de um trimestre, né? Exato. Então, eu penso esse é o segundo trimestre do ano 2023. É um crescimento significativo. Contudo, há que perceber que crescimento econômico não é desenvolvimento econômico. Então, aí já entramos nas componentes, o que é que nós fazemos com o nosso crescimento econômico para responder às necessidades sociais. Porque a maior parte do desafio que se tem tido em economias emergentes como Moçambique é enquanto há crescimento de investimento que atrai naturalmente a execução de grandes projetos, promove o crescimento econômico. Entretanto, verifica-se pobreza extrema até nas cidades a crescer. Daí que esta problemática entre crescimento econômico versus desenvolvimento econômico continua um desafio. Gil, um crescimento de 8,98% do setor primário da economia dá-nos uma mensagem. Temos um setor primário a crescer de forma significativa. O setor primário nos referimos à agricultura, à pesca, ao setor extrativo, que é, entre aspas, um setor que não é muito segmentador de uma cadeia de valor e de desenvolvimento de grandes infraestruturas no que diz respeito à nossa economia. Passa uma mensagem que um crescimento econômico como um todo seja a maior parte explicado pelo setor primário. Sim, passa-nos uma mensagem. Uma delas é que este setor, por exemplo, alavancado pelos projetos de agronegócio, podemos até mencionar Sustenta, que promove naturalmente e fomenta este crescimento, é significativo. Entretanto, há que perceber para onde os bens e serviços do agronegócio vão. Não vão para o consumo interno, vão para o consumo externo. Enquanto se exporta, internamente tem as necessidades que nós temos, que também, como sabe, dependemos de importação dos mesmos, alguns até. Parece uma segmentação inversa. Exatamente. Estamos a produzir para exportar e ao mesmo tempo estamos importamos produtos. Então acaba criando naturalmente uma desaceleração daquilo que é a balança de pagamentos. Exato. Porque para importar o próprio desequilíbrio cria um desequilíbrio. Mas eu dizia, é que quando se olha para a exportação, é porque internamente o mercado ainda é incipiente.
Para explicar isso, significa que internamente o poder de compra não responde às necessidades desse tipo de negócio, que é a exportação. Exato. Ou seja, enquanto o agronegócio produz bens e serviços e é lucrativo exportar, internamente não é. Então é um negócio que não responde às necessidades internas, porque se calhar os altos investimentos justificam do setor. Sim. E não só. Aí já entrava naquilo que eu dizia, crescimento econômico versus desenvolvimento econômico. Então, o nosso tecido social não está desenvolvido economicamente. É por isso que o poder de compra continua problemático. Daí que os nossos solos acabam sendo, vamos usar um termo, machambas para produção para exportação. Já volto aos números. 42,7% da indústria extrativa a contribuir. Parte desse crescimento, 42% é explicado pela indústria extrativa. Revela uma grande significância do setor extrativo para a nossa economia e tem seus efeitos. Efetivamente, tem seus efeitos. Um deles é que incrementa as receitas do Estado. Num contexto em que há endividamento excessivo do Estado, não é? Via, que vamos discutir mais à frente, emissão de bilhetes de tesouro, títulos de tesouro, outros mecanismos de endividamento externo. Exato. E esse crescimento pela arrecadação de receitas, a maior parte da fluidez ou da liquidez vai para o pagamento da dívida. E aí entramos ainda no contexto de pôr em causa o desenvolvimento econômico, porque nós podemos ter muito dinheiro exportando bens e serviços e o dinheiro usado para pagar o que nós devemos e a população continuar com os mesmos desafios do poder de compra. E desaceleramos os investimentos primários, Exato. que são infraestruturas, educação, saúde, mercados e feiras, etc., que também são tem um papel relevante. Efetivamente, o próprio 70 eu pensei que iam integrar ali, não é, aquilo que é a componente de mercados rurais, para fomentar já o fluxo de produção local. Exatamente. Neste momento, será que a produção sustenta é suficiente para gerar um mercado, primeiro, sustentável, para ser redundância, segundo, funcional para o setor rural? Eu penso que sim, porque já se fala que há um sítio em que apodrece, por exemplo, alguns produtos agrícolas, milho, por aí em diante, apodrece. Por quê? Não encontram um mecanismo sustentável no segmento dessa cadeia, ou seja, uns produzem, não tem como escoar, outros têm necessidade e não chega a tempo o produto que necessita-se. E ainda há quem diga que, devido à ineficiência de infraestruturas em Moçambique, é mais econômico para os que praticam, o agente econômico desses bens agrícolas, importar aqui na vizinha África do Sul e revender para a população local do que procurar resolver a problemática da cadeia de valor do agronegócio fomentado pelo Sustenta. Então, aí entramos ainda no mesmo ciclo, que é desenvolvimento econômico incipiente. Então, são bons números, mas como é que nós tratamos esses números para transformar em uma riqueza? Continua a ser um desafio. Exato. Gino, 4,6 é animador, olhando a nossa realidade? É animador. Olhando para aquilo que foi a perspectiva, é que até segundo os dados do ano passado, Exato. é que devia crescer em 6,5%. De 4,6% para 6,5% não está muito longe. Exato. Agora, o que a mim me deixa não muito feliz é que este crescimento é fortalecido apenas pelo setor do oil and gas. Exato. 42% vindo da indústria extrativa revela esta relevância. Então, isto mostra uma fragilidade da nossa economia, do nosso sistema, de dependermos apenas de commodities para poder crescer. Eu vou secundar aqui o que o Gil estava aqui a dizer. Aliás, antes de ir ao fundo, temos que perceber que o crescimento econômico ele baseia-se em alguns aspectos. O consumo das famílias, ou mesmo secundário que o Gil está a dizer. O consumo das famílias degradou.
Exato. As famílias moçambicanas Perderam o poder de compra. Perderam o poder de compra e a qualidade de vida. Numa economia que está em crescimento, o consumo das famílias ele é alto. Ou seja, volto a fazer o ponto que Gil estava a dizer. Se temos aqui o projeto Sustenta, que consegue produzir bens e serviços, devia beneficiar dentro do mercado interno. Isto não é tão visível. Nós falamos do outro dos pilares que mede o crescimento econômico é os investimentos, investimentos nas empresas. Nós percebemos que muitas das empresas entraram em insolvência e poucas empresas têm acesso ao crédito, ou seja, engrossou a fila de desempregados. Exato. E se engrossou a fila de desempregados, voltamos ao primeiro ponto que degradou a vida das famílias. Porque as pessoas já não têm o poder de compra, não trabalham e não têm onde ir buscar dinheiro. E depois também voltamos à questão dos gastos governamentais. É um dos pilares que é usado para pulsar o crescimento econômico, os gastos governamentais. Nós estamos a comentar mesmo com o Gil, acho que foi em off ou em os outros programas, a questão do serviço da dívida. Nós estamos a um nível alto do serviço da dívida. Nós estamos num país em que o serviço da dívida é muito alto, já não é sustentável. Então, este crescimento macroeconômico que se falou, esse crescimento que se falou é em termos macroeconômicos, mas se colocarmos num funil, íamos olhar rúbrica por rúbrica. Vamos compreender que ainda há lacunas por cumprir. Há lacunas por cumprir. Sem ir longe, vou falar da questão das exportações. O nível de exportações, porque nós somos um país que, na sua gênese, é consumista. Para além de importar a inflação, para além de importar a inflação, ele importa tudo que consome. Logo, o nível de importação é muito é elevado versus o nível de exportação. Repare, com esta crise da Ucrânia e da Rússia, com aquela restrição e o banimento de fornecimento de cereais e sementes e por aí em diante, baixou o nível de exportação do milho vermelho, do milho amarelo e dos outros cereais, que era um dos potenciais que Moçambique tinha. Com esta restrição, baixou o nível de exportação. O que significa que esses números não são podem, de olho nu, parecerem ser significativos, mas de forma desagregada podem dar resultados diferentes. Exato. É o que eu estava aqui mesmo a explicar. Sob o ponto de vista macroeconômico ou numa rúbrica, não sei qual foi a rúbrica que foi usada aqui para ir buscar um crescimento. E depois eu volto ao ponto que estamos atrelados a um único setor. Não é possível, sim, o setor é oil and gas. Não é possível nós dizermos que há um crescimento econômico atrelado a um único setor. Exato. Gil, é possível fazer análises um pouco desagregadas. Esses números assim a priori podem parecer animadores, mas retirando a indústria extrativa do nosso país, retirando a indústria extrativa no crescimento econômico, a indústria extrativa é esta que não tem gerado uma cadeia de valor. Em termos do setor empresarial, em termos da robustez empresarial do nosso país, esses números caem. Podemos considerar como animador isto? Animador em termos da arrecadação de receitas, porque é preciso... Mas em termos da estrutura econômica? Em termos da estrutura... O que Moçambique pretende construir quanto o país? Aí é que está. Temos vindo a falar que há uma necessidade de o país começar a pensar em política de desenvolvimento nacional. Até hoje discute-se Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que foi um instrumento aprovado em 2015 para 2035, que agora, pela dinâmica do país e novos setores emergentes em termos econômicos, já está a ser revista, mas não está sendo implementada essa estratégia. Não está em implementação. O que vai acontecer, cada setor vai produzindo a sua economia e injetando a receita no Estado, e depois o funil vai, vamos assim dizer, fazendo o crivo para onde vai esse dinheiro. E há que perceber que essas receitas, a maior parte delas vai para o serviço de dívida e pagamento de despesas de funcionamento.
E não então, investimento. quando tens, exatamente, Temos quando já tens... Temos um setor empresarial que já tem um investimento deficitário. Aliás, vamos discutir um pouco sobre isso. E do outro lado também o setor público com um investimento, entre aspas, reduzido para dar espaço ao funcionamento. Despesa de funcionamento, principalmente na rubrica de aquisição de bens e serviços, que também são sobrefaturados. Isso consome, aliás, é um dinheiro que circula dentro de uma economia não social, é uma economia, eu chamo de economia governamental. Então, a economia governamental é um problema, porque a fonte principal de divisas do governo são receitas, né? São receitas do Estado, são taxas de impostos, etc. Mas em outras economias robustas, quem costuma usar o termo sociedades ricas formam governos ricos. Então, nós temos um governo rico porque, primeiro, incrementa o serviço de dívida pela venda de bilhetes de tesouro, títulos de tesouro, dívida externa, porque aqui serviços de FMI, Banco Mundial, tem um serviço, e depois vais ter aí as exportações de setores primários, como agricultura, óleo e gás, mas todo esse dinheiro, quando chega, em termos de desenvolvimento econômico, fica comprometido, porque, por um lado, não tem que há cobrir uma... A despesa tem que cobrir a funcionalidade da máquina administrativa. Da máquina administrativa, o que reduz já as despesas de investimento sociais. E o que vai acontecer nesse sentido é que o tal desenvolvimento econômico fica comprometido, as PMEs também ficam comprometidas e não tens aqui aquilo que é a aplicação de uma visão de desenvolvimento nacional. A tal estratégia nacional de desenvolvimento. Isso põe-se em causa. Razão pela qual, por exemplo, fala da questão de óleo e gás. Olha, nós temos uma proposta do governo de 2014 chamada Plano Diretor do Gás. O que o governo naquela altura pensava para a indústria do gás em Moçambique? 2014. Até hoje, aquela estratégia, aquele plano diretor do gás não está sendo implementado. Um dos pilares era maximizar a industrialização do país, promovida pelo recurso de gás. E aí entraria PMEs, empregando também pessoas, não é? Melhorando a qualidade de vida das famílias, etc. Mas não está sendo implementado. E a visão agora qual é? Produzir para exportação. Então, produzimos para exportação, arrecadamos as receitas para honrar os serviços de dívida interna e de funcionamento. E despesa de funcionamento. E é por isso que estamos a caminhar, há quem dizia, estamos a caminhar para a doença holandesa. Se calhar aí a estratégia... E parece que já estamos lá. Se calhar a estratégia seja querer arrumar a casa por dentro para depois dar assistência. Pode ser essa estratégia. Mas pode não funcionar. Por quê? Porque neste momento já está-se a discutir, por exemplo, o Fundo Soberano, em que uma parte tens que poupar e uma parte tem que injetar no orçamento do Estado. Olha, isso é problemático num contexto de endividamento alto e num contexto de desenvolvimento econômico incipiente. Depois a outra questão vai ser para que setores é que vai se fazer a canalização deste mesmo fundo. Então, em súmula, o que nós estamos a dizer é que não é mau reportar-se números de crescimento econômico, mas é preciso que esses números se traduzam no desenvolvimento do nosso econômico. País. Desenvolvimento do país, desenvolvimento das pessoas. Das famílias. Das famílias. Enquanto as famílias não desenvolvem, enquanto as famílias têm ainda problemas de poder de compra, o desenvolvimento e crescimento econômico que estamos aqui a dizer, o desenvolvimento econômico e crescimento financeiro, porque há que perceber que investimento estrangeiro está a entrar, esse é um crescimento financeiro. Então, o crescimento financeiro e o crescimento econômico e o crescimento financeiro, enquanto não se traduzem no desenvolvimento econômico, nós vamos ter problemas. Vamos acabar em países como o Chile, por exemplo. Sim. Como é que chama aquele outro? Aquele do Hugo Chávez, Venezuela. Eles tinham a potencializar a questão, pese embora houve aquelas restrições, mas eles tinham o recurso ali, os petróleos e tudo mais.
mas não o O crescimento. melhor uso Sim, o desse crescimento recurso para o desenvolvimento do país. Sim, o crescimento em termos de arrecadação de receitas do próprio Arrecadação Estado. e distribuição. Sim, não estava equitativo com o desenvolvimento das próprias famílias. Só para deixar claro quem nos vê a parte de casa, parece que estamos a trazer conceitos que parecem confusos. O que estamos a dizer é que o país está a ter crescimento financeiro, significa que há investimentos a entrar em Moçambique, há dinheiro a entrar em Moçambique, nos setores como a agricultura, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o setor de gás e petróleo, através desses projetos, megaprojetos que andam por aqui, porque é um dinheiro que está a entrar. Exato. Isso chama-se crescimento Financeiro. Por causa desse crescimento financeiro, os projetos funcionam, então gera-se as receitas. Estamos aqui a declarar que o setor de óleo e gás 41%. Cresceu, ou seja, contribui 41% no nosso crescimento econômico, Financeiro. a agricultura também, acho que pesca também, floresta também está aí, O setor de serviços também. setor teve de uma grande serviços contribuição. também aí. Então, isso chama-se crescimento econômico, crescimento financeiro. Mas como é que esse crescimento financeiro e Iria econômico refletir. cria ou reflete no desenvolvimento do país, que é o tal desenvolvimento Das econômico, famílias, das exato. famílias, das pessoas, infraestruturas, etc. E encontramos uma problemática que cresce muito pouco. Por quê? Não há muito investimento para infraestruturas, educação, saúde, não é? Segurança, por aí em diante. Exato. Então fica comprometido. Mesmo porque até um item aqui, a questão de geração de postos de de trabalho. trabalho, por aí em diante. Há quem dizia que Esta eu também- potencialidade que é dada às famílias a partir do rendimento que adquirem pelo trabalho. Sim, esse é o dado mais Evidentemente, tangível. quando há crescimento, há desenvolvimento econômico, as famílias ficam com o poder de compra e as PMEs respiram, porque já não olham o governo como Como o maior, hoje- como o maior hoje- cliente dos seus bens e Exato. serviços. Há quem dizia que, por exemplo, a maior parte das pequenas e médias empresas em Moçambique, elas nascem para servir o governo. Então não isso do que a é um população. modelo muito errado que deve ser abandonado. Exato. E vamos rezar que o pacote de aceleração econômica anunciado pelo presidente encontre uma aceleração legislativa para as coisas funcionarem, porque ali... Colocar o setor empresarial no centro. Mas no centro, no eu acho que centro aqui do teríamos modelo. que voltar para modelos de atrás em que cingesse o crescimento, desenvolvimento local. Né? Tínhamos aquela política de distrito, polo de desenvolvimento e tudo mais. Exato. Se olharmos aquele modelo e melhorar e ajustar, nós vamos encontrar que, repare, se o desenvolvimento local cresce, ele garante a melhor qualidade de vida das pessoas nas cidades e já não há de existir muito, não será recorrente as pessoas terem que sair dos seus locais de origem, êxodo das cidades, do o êxodo rural. etc. Sim, se nós tivermos cidades, periferias bem desenvolvidas, estamos aqui a falar, por exemplo, de ordenamento urbano, essas coisas todas, provavelmente irá existir, não irá saturar a própria estrutura de transportes, não irá saturar o sistema de ensino, não irá saturar o sistema de saúde, não irá saturar, porque não faz muito sentido. Um indivíduo que vive em Bobole só ter assistência no Hospital Central. Não faz muito sentido. Um indivíduo que vive em Bobole ter que estudar na Manhanga. Quer dizer, há coisas aqui que tem que se melhorar, tem que acelerar o desenvolvimento. Expandir os serviços sociais. Como estava a dizer, sim, Salvador, acelerar o desenvolvimento local. Nós estamos a acompanhar esses projetos da Sazol, estamos a acompanhar os projetos como é que chama, esses projetos de Bacia 4 e tudo mais. Este crescimento desta população aqui, como é que está? Estas pessoas, elas já estão empoderadas, têm empregos, têm profissões. São financeiramente independentes. Estão financeiramente ou ainda independentes. precisam de assistência. Então, se conseguir criar-se aqui um sistema, que se calhar o Fundo Soberano pode ser uma almofada de ar fresco, ir buscar no desenvolvimento, porque agora com a descentralização das autarquias e tudo mais, criar-se um pacote em que vai se estimular... Autarquias estas que não têm recursos para a sua criação. Sim, mas é um paradigma também da descentralização. Sim, criar... Discute-se muito a questão da descentralização, mas não sabemos se... Temos, por exemplo, o caso de alguns municípios que, por si só, não conseguem desenvolver receita para a sua própria sustentabilidade.
Por exemplo, agora o Ministério da Administração Estatal está com um grande problema em criar recursos financeiros para o funcionamento das 12 novas autarquias que foram criadas. É aí onde eu estou a chegar, Não, que tem que existir aqui um instrumento que vai promover a sustentabilidade destas mesmas autarquias, para que o dinheiro possa gerar emprego, gerar oportunidades, gerar negócios que sejam fonte de renda. Se isto começar, se isto implementar-se, irá existir uma independência financeira e social destas mesmas pessoas. Isso é um trabalho que vai levar, se calhar, mais uns 40 anos. Não é um... E falando sério, parece que calculou bem. Há uma política aprovada em 2021, acho que é isso, pelo Parlamento, em resolução, chamada Política Nacional de Desenvolvimento Territorial. Esses problemas todos que estamos a ver aqui é porque o país ainda não está ordenado de forma científica. As coisas estão a nascer de qualquer maneira. Então, é preciso implementar um plano nacional de ordenamento. Porque quando um país está muito bem ordenado, fica fácil onde é que está a família X para fazer o quê? Onde é que as instituições devem estar? Instituições para que tipo de serviço do Estado? A estrada passa onde? Machamba tem que ficar aonde? O projeto megaprojeto não só da indústria, porque isso segue a geologia. Há megaprojetos deslocáveis. Por exemplo, alguém quer implantar uma indústria como uma Mosala, assim. Não precisa que a geologia ali tenha um recurso. É só identificar fontes alternativas possíveis de alimentar a indústria. Então, falta esse instrumento ser implementado. A seguir desse instrumento, há um outro chamado endereçamento postal. Para eu saber, na casa do Jim, fica coordenada XYZ. E eu, quando saio daqui, é de chegar seguro. Percebe? Né? Organizar um país. Porque a maior parte dos países que hoje chamamos de desenvolvidos, esses dois instrumentos funcionam. E aí não vai ter problemas de êxodo rural, porque enquanto esse instrumento funcionar, vai se saber, vai se descobrir que não, Maputo está denso, é preciso descentralizar os serviços. Então aí tiras Ministério A, Ministério B, até podia não ser assim. Os poderes, os três poderes, há de perceber que estão concentrados aqui. Aqui na cidade de Maputo. O Parlamento está na cidade de Maputo, na Baixa, a economia também está aqui, né? O Executivo também está, o Judiciário também está aqui. Então, a nível de decisão cimeira é tudo... Está tudo aqui. Então, isso eu penso que é falta de um plano, aliás, de implementação de um plano nacional de desenvolvimento. Exato, gente. Vamos passar para o nosso segundo tema, que está relacionado com o nível de crédito à economia, em particular o crédito às empresas, que caiu em 6,6% no último mês de julho. Engenheiro, isso exatamente consigo. Discutimos aqui sempre se o crédito cai ou sobe, e desta vez parece que houve uma queda do crédito às empresas, em 6,6%, em um contexto em que temos uma política monetária apertada, pese embora nas últimas sessões do Comitê de Política Monetária sentiu-se um relaxamento. Não um relaxamento em termos de redução, mas em termos de estabilidade. O que explica esta redução? Bom, aqui há vários fatores que concorrem para que o crédito para as empresas tenha caído. O primeiro fator que concorre é o dinheiro está muito caro. Nós formos a ver, o Banco Central, ao longo deste ano todo, fez algumas reformas, subiu as taxas de referência. Isto faz com que o dinheiro fique mais caro. Se o dinheiro fica mais caro, naturalmente que serão poucas as empresas ou poucas as famílias que vão ter acesso a este mesmo recurso. Outro aspecto são as questões sociais que nós acompanhamos. Tivemos aí o ciclone Kenneth, Idai, por aí, as intempéries e tudo mais, destruição de infraestruturas e por aí. E neste processo, muitos agentes econômicos, muitas empresas que proviam ser bens e serviços, a sua carteira de investimento ou as suas mais-valias, se calhar, algumas delas, reduziram. E se essas mesmas... Esse posicionamento muito restritivo do Banco Central ainda justifica-se. Estamos a sentir nos últimos 3 meses a inflação reduziu. Estamos agora com uma inflação quase abaixo de 7%. O que já era o objetivo do Banco Central, reduzir a inflação, é um dígito. Ainda justifica-se o manter da taxa de juros ao alto.
Bom, eu acho que não justifica manter a taxa de juros muito alta, por uma razão muito simples. Mantendo a taxa de juros muito alta, ele fecha o mercado. E ao fechar o mercado, tu não pode estar numa economia em que as empresas sentem-se confinadas, as empresas ficam saturadas. Se isto acontece a médio e longo prazo, essas mesmas empresas não vão sobreviver. E existe isto fora, né? Só para metaforizar. Exato. E na arte de guerra, em Sun Tzu, diz que não podes apertar muito o inimigo, tens que lhe deixar sempre uma rota de fuga. Porque se apertares muito o inimigo e não lhe deixares uma rota de fuga, ele vai lutar até sobreviver. O que é que vai acontecer? Se essas mesmas empresas, elas lutarem contra o sistema, chegarem a um ponto em que elas não podem sobreviver, vamos gerar desempregos. Porque essas mesmas empresas vão tornar-se insustentáveis. Então eu acho que essa política restritiva do Banco Central não se pode apertar muito sobre o risco de rebentar a corda. Agora, em termos daquilo que é o controle de circulação de moeda, baixar o nível de inflação, são políticas assertivas. Exato. São políticas assertivas, sim. Tem uma discussão que se leva muito em economia, que é a escolha entre a inflação e o desemprego. Neste momento, o que é a maior preocupação para nós? Bem que já estás alinhado comigo. Ou da inflação? Já estás alinhado comigo. É aí onde eu queria chegar. As empresas, elas vão chegar a um extremo, que não vão estar ajustadas. E vão ter que tomar a medida mais drástica. Vão ter que tomar a medida mais drástica. Então, eu acho que não pode-se apertar muito o cerco. Exato. Gil, faço também a mesma pergunta. Neste momento, o que quanto país temos que escolher? É a inflação ou o desemprego? Parece que o aperto do Banco Central tem uma justificação. A inflação está a cair. Então, fazia sim sentido, talvez, o comportamento do Banco Central no que dizia respeito às taxas de juros e à preocupação contra a inflação. Mas, do outro lado, também temos as taxas de juros altas a impedir empréstimos, os empréstimos das empresas a caírem, o que pode significar também a redução de investimento por parte das empresas, tendo implicações sobre para questões de cash flow, de reforço de tesouraria. Exato, tendo implicações no nível de desemprego. Eu penso... Esse trade-off, onde é que nós paramos? É na inflação ou no desemprego, para o caso do nosso país? Eu penso que o Banco de Moçambique é que está a criar esse ruído todo no sistema financeiro. Por quê? Porque nós sabemos que a taxa de inflação ou inflação, o conceito genérico, significa imposto oculto dos governos. Ou seja, quando a inflação rebenta, o poder de compra reduz. Exato. O que podia comprar um celular de 20 meticais, ou vamos usar esse termo, um celular de 20 mil meticais, numa inflação de 10, quando a inflação sobe, já o mesmo celular não compra já 20 meticais. É como se o governo estivesse a buscar mais dinheiro no bolso do cidadão por cada item que vende. É por esta que compra, neste caso, o cidadão. Exato. É por isso que nós chamamos de impostos ocultos do governo, porque a inflação rebenta, as taxas sobem. O IVA que você pagava 12 passa a pagar 15, 20, etc. E esse dinheiro beneficia ao governo. Em contrapartida, há um setor que vai ser apertado e não encontrar fuga e desaparece. Ou mata ou morre, que é a empresa neste caso. Exato. Neste momento o que está a acontecer é que as empresas estão a morrer. Por quê? Porque o nível de redução de crédito para as PMEs traduz-se este aperto que o Banco de Moçambique está a fazer no sistema financeiro, que é aumento de taxas e o dinheiro fica caro. O que está acontecendo, obviamente... Mas temos que compreender que eles têm uma lógica para isso, e a lógica que eles trazem é a questão de contenção da inflação. Não é a lógica. Não é lógica porque, como eu dizia, quem cria esse tipo de cenários é o próprio Banco de Moçambique. Aliás, não é um cenário só do Banco de Moçambique. Há de perceber que pós-Covid-19 todos os bancos centrais rebentaram a inflação. Ou seja, a inflação no mundo disparou. Por quê? Porque ao longo de Covid-19, etc., os bancos centrais, os estados, imprimiram dinheiro. Quando se imprime dinheiro, a moeda fica desvalorizada. É o que aconteceu com Moçambique, desvalorizou-se a moeda. Não é? Há quem associa também com dívidas ocultas, mas também uma parte que contribui com a depreciação do metical.
e a inflação rebenta. Como é que tem que pagar com os dinheiros impressos? Através de inflação, para buscar mais dinheiro, dinheiro nominal, não, dinheiro físico, real, para pagar o dinheiro nominal, aquele criado pelo sistema, o tal dinheiro impresso. Então, isso quem faz são os bancos, são os governos, todo mundo, não é só Moçambique. Moçambique não é exceção, está a seguir o modelo que funciona no sistema financeiro. O Banco Central Europeu também fez a mesma coisa. Com esta guerra Rússia-Ucrânia, rebentou a inflação, porque imprimiu mais dinheiro. No USA também acompanhamos 3 bancos que entraram em falência sim. Por causa dessas políticas restritivas. Então, aqui a questão não é fácil de contornar, porque Moçambique, o Banco Central principalmente, tem um paradigma que é muito difícil de corrigir. Primeiro, é o maior promotor de venda de bilhetes de tesouro, que esses bilhetes de tesouro são comprados por agentes econômicos, incluindo bancos comerciais, porque são seguros, incluindo o INSS também, é um dos mais clientes. Não, é isso, não é? Cliente. Ele compra, cliente. Compra mais bilhetes de tesouro porque é um investimento seguro. Só que qual é o problema? É que o INSS, por exemplo, é uma instituição do Estado e compra o dinheiro também no Estado à espera que o Estado produza e pague, naturalmente, essa dívida. E aí encontramos um problema de desajustamento que estamos sempre a discutir, que a política monetária está desalinhada com a política fiscal. Por quê? Porque enquanto o governo solicita mais dinheiro via bilhetes de tesouro, não é? Dívida interna, naturalmente, solicita mais dinheiro via dívida interna, a sua política fiscal lhe permite arrecadar pouco dinheiro para honrar o serviço de dívida. E o que vai acontecer? O governo acaba sendo um competidor com as micro e pequenas empresas no acesso ao crédito no mesmo mercado. Então, os bancos vão para onde, obviamente? Vão ter que comprar os bilhetes, os títulos, porque são seguros, do que entregar o dinheiro às PMEs. Daí reduz-se naturalmente esses investimentos. Reduzindo, matamos já o inimigo, que é as PMEs, que deviam ser... Que alimenta o tecido empresarial para empregar mais pessoas, não é? Então, até há quem dizia, não, pá, é que o Estado é o maior empregador. Não é verdade. Só em Cabo Delgado temos cerca de 641 empresas. Se assumirmos que cada empresa emprega 10 funcionários... 10 pessoas. 10 funcionários. Quantos são um emprego, naturalmente? Estamos a falar de 6.410. Só em Cabo Delgado. E se quisermos fazer a extrapolação, não é? Para todo o país, havemos de perceber que o setor privado emprega mais de 2 milhões de moçambicanos. E o Estado, na sua carteira, quantos funcionários tem? Agente do Estado. São 3.850. Então, é uma filosofia e argumento errado dizer que o Estado é que está a empregar mais pessoas em Moçambique. Não é verdade isso. O tecido, se calhar aqui é questão massiva, né? As PMEs é que estão a empregar. Só que o Estado tem a problemática de salários, alguns salários altos, aquilo que é despesa de funcionamento. Tem muito dinheiro que se gasta na massa desses poucos funcionários. Agora, até o próprio FMI começa já a recomendar a redução. Quando diz redução da massa salarial, por exemplo, não é para não empregar pessoas, não. É para você reduzir o quanto gasta para o pessoal. De forma resumida, neste momento aponta a redução dos empréstimos do setor privado como resultado das taxas de juros. Efetivamente. Quem está a matar é o Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique, como conselho que podemos deixar, é que tem que tornar o dinheiro acessível. E, Gino, compartilha também do mesmo ponto de vista. Naturalmente, se o dinheiro ficar acessível, haverá maior circulação de moeda, haverá sangue na própria economia, as empresas vão poder ter acesso ao crédito, reforçar as questões da tesouraria, cash flow, aumentar a sua carteira de investimento. E empregar mais pessoas. Que é bom para o Estado que vai cobrar IRPS, agora, por aí outros IVAs. Essas medidas, como havíamos dito, essas medidas elas têm um propósito, que é controlar a circulação de moeda e baixar o nível de inflação.
é aplicável sim, mas depois eu volto à questão aqui do mercado paralelo. Nós temos um mercado paralelo que é mais ativo que o mercado formal. Esse é um ponto. Nós temos um mercado paralelo que é mais ativo que o mercado formal. Tu vais agora ao mercado de Zimpeto, aqueles tipos que vendem batatas ali, eles têm uma bolsa assim cheia de dinheiro. Exato. O dinheiro daqueles indivíduos não entra no sistema. Não entra no sistema. E ali a nível do mercado, eles fazem sticks diários, mensais. Temos um volume de dinheiro que é circulado dentro do próprio mercado, que se fosse contabilizado a nível do sistema, nós provavelmente as políticas restritivas do Banco Central seriam mais aliviadas, porque nós temos um mercado paralelo que é muito forte. Exato. Veja aí, é só olhar no último fórum que falou-se da questão das empresas e tudo mais, falava-se da contribuição do setor informal para a economia. O setor informal contribui em cerca de quase 55% ou 60% da economia. E isso é problemático. Por quê? Sim. Porque esse dinheiro que circula no mercado informal, a origem é o mercado formal. Por exemplo, entrou o salário de funcionário agente do Estado. Onde é que ele levanta o dinheiro? No banco. Quando ele tira o dinheiro do circuito formal, os seus gastos e despesas como vamos dizer, consumo, é no mercado informal. Então é como quem diz, o dinheiro sai do circuito formal para o informal e não volta, e perde-se lá e não volta facilmente ao mercado formal. Então há muito dinheiro que o Banco de Moçambique não consegue controlar, e não conseguindo controlar, obviamente o que vai fazer é continuar ainda a apertar, não é? A criar as empresas restrições, porque para encontrar um nó de estrangulação. E é mau para a economia, porque enquanto não se quebrar o ciclo vicioso de saídas legais e sai mais, entra pouco no sistema. Então nós vamos começar sempre a ter esses problemas de Banco de Moçambique ter que adotar políticas muito restritivas às empresas. Vou pedir que dê os seus pontos finais e agradecemos pela sua presença cá. O tempo foge-nos como se fosse nada. O tempo realmente fugiu, eu estou perdido aqui, porque já queria fazer um gancho que o Gilo estava ali a falar. Bom, resta-me agradecer pelo programa e desculpar os nossos telespectadores que estavam já embalados aqui no nosso debate. Na discussão, e perdemos consoante o tempo. Acreditamos que para a semana terão temas mais interessantes. Muito obrigado. Exato, Gilo, vou fazer o mesmo. Vou pedir que dê os seus pontos finais. Há que parabenizar esses dados de crescimento econômico, crescimento financeiro. Entretanto, temos que alinhar essas políticas de crescimento financeiro e econômico com o desenvolvimento das pessoas, famílias, etc. Isso implica revertermos o cenário atual, gastarmos pouco, pouparmos muito para investir. Então, as despesas de funcionamento devem ser reduzidas e criarmos mecanismos de como temos que implementar o desenvolvimento através de investimento. Exato. Mais uma vez, obrigado, Gílio, obrigado, Gino. Mas em especial agradecer a ti, caro telespectador e estimado internauta que esteve conosco durante esse espaço de 1 hora. Quarta sim, trazemos esse espaço, o Análise Econômica.